partindo dessa concepção pós-moderna, a gente tem, então, a ideia de que o texto é um produto histórico-social, então é muito importante a gente não se desconectar dessa visão, né? E relacioná-lo também a outros textos armazenados nessa memória textual coletiva e individual, eu acrescento aqui, trazendo Paulo Freire. E admitir essa multiplicidade de leituras são esses desafios desse ensino, desse trabalho com texto na escola, na universidade. Então, a gente precisa levar em consideração que o texto tem esse rastro histórico, esse rastro memorial coletivo, e ele também dialoga e interage com as leituras de mundo de cada sujeito. E por isso que a gente precisa compreender o quanto essa concepção teórica de texto dialoga com a nossa prática educacional com o texto. A relação que eu desenvolvo com o texto. E o meu convite para vocês é que vocês possam despertar senso crítico nessa relação de vocês com os textos que circulam na vida de vocês, na área de vocês, dentro da universidade ou da escola. Né? Nós precisamos estar com esses sentidos despertos. Por isso que eu comecei com Mia Couto, para trazer que com a literatura, a gente observa muito facilmente pela interface com a arte que a literatura tem, como que a gente sente, né? A relação com aquele texto vai mexendo com a gente por dentro, né? Vai sendo no sentir. E a universidade e a escola tem o foco no pensar. Só que esse pensar é um pensar vivo ou é um pensar morto? O que eu chamo de pensar vivo? Eu chamo de pensar vivo essa relação que se estabelece com um sujeito, autor e leitor de um texto, autora e leitora de um texto, com pessoas que estão realmente em interação. Então, é algo que um texto não tem coerência por si só. Ele só tem coerência, um texto só é coerente nesse encontro entre esses dois sujeitos, entre o sujeito que lê e entre o sujeito que escreveu aquele texto. Nessa interação, eu tenho, então, a coerência daquele texto. Então, esse é um pensar vivo, é um pensar onde eu vou abrir minha mochila, repleta de minhas leituras de mundo, onde eu vou estar atento para a minha historicidade, em que prática social que eu estou vivendo, quais são os meus atravessamentos de identidade, eu sou mulher, eu sou homem, sou branco, sou negra, sou periférica, sou da classe média alta, eu sou mãe, eu sou filha, quais são as dores que eu já vivi, o que eu carrego de força, né? Como é a minha relação com a minha família, o que eu fiz na minha vida, como é a minha profissão, tudo isso, todos esses atravessamentos identitários, eles são colocados inconscientemente na mesa, apostos para uma leitura viva, para um pensar vivo, para uma leitura ativa. Agora, quando eu estou no meu pensar morto, eu parto do pressuposto de que quem escreveu aquele texto é soberano, está num pedestal muito distante de mim, sabe muito mais do que eu parto de uma crença que eu não tenho que contribuir, que o que eu penso não é importante, e eu fico usando as repetições. O principal do pensar morto é essa repetição. Eu não crio minhas representações próprias, minhas representações de mundo, as minhas experiências, elas não alçam para o campo das minhas representações mentais. Eu separo, eu divido as minhas experiências, estão aqui na vida concreta, e para falar sobre representações mentais, eu preciso pegar o que os outros falaram, porque eu não tenho essa autoria, não sou autora, autor das minhas próprias representações, elas não são originais. Então, o pensar vivo pressupõe que eu experiencio uma curva assim, e quando eu subo para o pensar, eu trago a experiência própria e de classe, de grupo, e coloco no meu pensar. E aí sim, eu estou desenvolvendo autoria, protagonismo, agência, no sentido de ser agente no mundo, e senso crítico. E isso é a leitura ativa, né? Isso é a leitura reflexiva, isso é a leitura crítica de textos. Então, vejam bem que falar de texto, muito além de falar de sintaxe, de morfologia, de forma, de estrutura, a gente tem que falar de estrutura e de significado juntos, né? Então, essa é a nossa concepção de trabalho. Então, por isso, a gente pode falar de texto verbal, visual,
verbal e visual, musical, texto cinematográfico, texto pictórico, entre outros, né? Aí é interessante essa atenção, porque a gente não está aqui para rejeitar as outras concepções de texto. Na verdade, é uma grande interação. Olha só esse círculo de setas. O texto, ele é uma unidade de significado, como lá no início do século passado. Ele também é uma unidade de comunicação e ele também é uma unidade de interação. Mas a unidade de interação é como se fosse a mola propulsora que faz girar essa significação que nos interessa de texto. Leitura ativa de texto, então, nessa perspectiva discursiva, isso tudo que a gente traz, abre aí um patamar dos estudos críticos de discurso, que depois, na década de 80, se iniciaram, e hoje é muito forte aqui no Brasil, na América Latina, se iniciaram na Inglaterra, esses estudos, e também na Europa, na França, com a análise do discurso francesa. Damos ênfase ao papel do sujeito leitor, que atuará investido em um papel ativo de leitura. Daí o termo leitura ativa. E é por isso que tratamos do texto dentro de um contexto social mais amplo, com base no que chamamos de gêneros textuais. Eu vou parar essa aula por aqui, porque a gente já tem uma aula sobre gêneros textuais disponível para vocês darem seguimento após essa aula. E é isso, eu gostaria de convidar vocês, então, vou voltar aqui rapidamente, para entrarem nesse mundo aqui da leitura e procurarem na internet o conto Inundação, para vocês lerem o que aconteceu com esses personagens aqui. E também convido vocês a um exercício de escrita a partir desse texto, para vocês escreverem livremente, sem pensar. É uma das técnicas de escrita criativa, escrever sem pensar por 7 minutos, sem bloquear o que vier, mas eu queria que vocês escrevessem, então, como é que era a casa de vocês? Como é que era o tempo? O tempo era rio, o tempo era mar? Se inspirem nesse texto do Mia Couto para falar para a gente, bem nesse pedacinho aqui, ó. A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite que do dia. Pergunta para vocês mesmos, a casa de vocês é morada mais do dia que da noite, mais da noite que do dia? O que isso significa? Desconstrói como Mia Couto. Ué, mas não são metades? Não, simbolicamente não. Para mim, como criança, não. E da minha experiência, eu compartilho com vocês. Para mim, minha casa era mais da noite que do dia, quando eu era criança. Então, é muito legal fazer esses exercícios criativos, porque daí nós vamos despertando essa autoria também. É uma maneira, através da arte, de depois a gente transpor isso para o nosso pensamento acadêmico, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que todos estejam bem, se cuidando e vamos juntos, tá bom? Um abraço.